mais um episódio aqui do Trilados. Hoje o episódio foi com o Fabiano Pérez, o Branco, que é um amigo nosso de longa data, meu, do Fabinho, a gente já se conhece há bastante tempo. E hoje gravamos um episódio, o Fabiano é formado em educação física, tem especialização em fisiologia do exercício e trabalha bastante com trabalho de força para triatletas e atletas em geral, pessoas de geral, né, de todo tipo de atividade, mesmo pessoas idosas que estão fazendo um trabalho de recuperação muscular. Então, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho de musculação para o triatleta e para o atleta de endurance em geral. Falando um pouquinho também das participações do Branco no Ultraman, que ele já foi campeão do Ultraman, foi terceiro colocado no Ultraman 2024, fez 2022, 2023 também. Então, é um cara que é apaixonado pelo triatlon, como eu, Fabinho, que está há bastante tempo no esporte aí também. Então, é um episódio bem legal e acho que todo mundo vai curtir, beleza? Aproveita o episódio aí então e até a próxima. Galera, mais um episódio do Trilados. Eu sou Beto Nitrini, estou de novo aqui com o Fábio Carvalho, como sempre. E aí, Fabinho, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Fala, Betão. Tudo certo, graças a Deus. Trabalho, treinando, família. A mesma de sempre, né? Bom, galera, hoje a gente tem um papo aqui bem interessante com um cara que é das antigas também. A gente já é conhecido faz tempo aqui, amigo meu do Fabinho aí de longa data, que é graduado em Educação Física pela Unesp, tem especialização em Fisiologia do Exercício pela Unifesp. Eu vou até ler aqui porque é muita coisa. O cara tem um currículo extenso. Mestrado em Performance Humana pela Unimed, autor de livro, artigo publicado no Brasil, Europa e Estados Unidos, apresentação da tese de mestrado com triatletas no maior congresso de medicina esportiva do mundo, American College of Sports Medicine, professor universitário durante 15 anos, tem participação como palestrante nos principais eventos de educação física do país, é triatleta desde 1991, então 33 anos, e atualmente está dedicado às provas de ultradistância, e fez em 2022, foi terceiro no UB 515, 2023 foi campeão do UB 515, 2024 foi terceiro no UB 515. Então, seja muito bem-vindo aí, Fabiano Pérez, o Branco. Seja bem-vindo aí ao Famoso podcast. branco. Até a conversa. É. O branco é amigo Obrigado. meu de infância, Betão. Desde antes do tri, né, Fabinho? 33 anos de triatlo, vocês já começaram junto, né? Mas a infância, pô. Já, é. Não, o branco começou um pouquinho antes que eu e me incentivou a começar logo depois. É um Que ano você monstro começou, desde Branco? moleque. Que ano Hã? você começou? Ah, começou em 91. 91, eu comecei em 93. Daí você começou um pouquinho depois. Você já queria começar lá antes, né? Eu queria começar antes, Zeca, meu pai não deixou. Não, muito novo, espera mais um pouco, né? Então, eu conheço o Fabinho desde antes de morar em Mojimirim, né? A gente ia passar as férias e ia lá na sua casa. Mas Tinha o você é quê? de Mogi, você é de Bragança. Na verdade, sou do Paraná. Eu morei em Ah, Mojimirim durante muito tempo, né? tá. Mas hoje você Só mora que em antes de Bragança. morar em Mogi, eu ia passar as férias lá com meu pai, e meu pai era muito amigo do tio Zeca, pai do Fabinho. Então, eu ia passar as férias do meu pai, e ia na casa do Fabinho, eu tinha 12, 11 anos de idade, a gente já tava fazendo bagunça no bairro lá. Legal. Bom, vamos lá. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né? Pô, eu acabei de ler seu currículo aqui, você é um cara que trabalha bastante. Eu acompanho também, né, pelo Instagram aí seu trabalho com o estúdio, com tudo, né? Com trabalho de força, com trabalho de musculação e para triatletas, para corredores. Então, é legal a gente poder falar um pouquinho disso aqui, né? Primeiro, como Uhum. que você, como, cara, um atleta, né, praticante, você foi para educação física e você decidiu partir para esse ramo da fisiologia? Ou como é que foi essa sua carreira aí, até chegar aqui? É, na graduação, né, eu tive dois professores, um de bioquímica, o doutor Homero Marques Gomes, lembro até hoje, foi meu orientador até. E eu fiquei fascinado o jeito que ele mostrava a bioquímica do exercício, a fisiologia do exercício. Aqui eu fiquei apaixonado, né? Então, acabando a faculdade, o TCC já fiz com lactato e triatletas e corredores. Daí Isso que ano, Branco? isso foi 90, eu comecei o projeto de TCC em 93. E aí, galera, para vocês que acham que lactato é coisa É coisa do norueguês, né? moderna, moderna, bem moderna. Super 93. moderno, super moderno. E em 95 a gente começou desculpa, 93, caralho. 95. Primeiro ano de faculdade, iniciação científica, 95. Fala de novo, Fabinho aí, galera. Vocês pensam que Não mudou nada. 2 não anos. mudou nada.
95 eu comecei a estudar o lactato, e em 98 eu me formei, daí já fui para a especialização na Unifesp, né? E lá na fisiologia do exercício eu também voltei a estudar o lactato, né? Eu estudei os principais protocolos de mensuração do limiar anaeróbio, lactato mínimo, ponto de lactato acúmulo no sangue, ponto de lactato acúmulo no plasma, e tudo voltado a protocolos de limiares entre atletas. Acabou a pós-graduação em 2001, daí logo depois já engatilhei no mestrado na Unimep Piracicaba, e o mestrado em Educação Física, só que a linha de pesquisa é em Performance Humana. E lá eu trabalhei com triatletas também, com avaliação do consumo de oxigênio, utilizando glutamina, peptídeo e carboidratos, né? Que é a glutamina livre, que normalmente a gente usa, os enterócitos, né, que são as células do intestino, elas consomem muito, então a gente tem que usar uma quantidade muito grande de glutamina para atender o sistema imunológico, né? Daí, na época, eu trabalhei com glutamina peptídeo, que era uma estratégia de passar livre pelos enterócitos e aumentar a quantidade de glutamina livre para estar sempre mandando fonte energética para o sistema imunológico e o triatleta não ficar doente, né? E essa pesquisa a gente acabou apresentando de forma oral no Congresso Americano de Medicina do Esporte. E muita gente fala que glutamina não funciona, tá, mas muitas vezes a glutamina sempre queriam relacionar com performance, né? Diretamente a glutamina não vai te dar performance, né? Mas o simples fato de você ter um suplemento que vai te dar fonte energética para a sua imunologia, você vai deixar de ter intercorrência, você vai deixar não vai interromper os treinos e você não vai ter queda de imunidade e seu rendimento vai subir porque você não interrompe os treinos, né? Então essa foi a sacada do estudo. Mas será que também isso não tem muito a ver com a dosagem, né? Você Sim. falou que a dosagem é alta, de repente o cara toma glutamina, mas toma, sei lá, pouco, né? um pouquinho, e aí também não te dá diferença nenhuma. Sim, também. E daí a gente começou esse trabalho. Daí, quando eu acabei o mestrado, eu fui chamado para coordenar a educação física aqui em Bragança Paulista, por isso que eu vim para cá. E daí o projeto de doutorado ficou em aberto e eu acabei mestrado acabou, comecei a trabalhar como coordenador de curso, começou a ter muito trabalho, palestra e tal, e eu praticamente abandonei o projeto de doutorado, porque eu fiquei um pouco longe do triatlon também, fiquei só treinando, fiquei anos aí sem competir, só treinando, né? E daí fiquei um tempo aqui, dando aula em curso de pós-graduação e tal, e daí em 2010 eu saí da universidade aqui, em 2012 eu comecei um projeto, em 2013 eu abri meu estúdio de personal, né? E eu tenho no estúdio duas grandes paixões, né? Que até em primeira mão passar para vocês, que é trabalhar com grupos especiais, né? A parte de reabilitação de cardiopata, hipertenso, diabético, é uma parte que eu gosto muito, tem muito cliente dessa área, e a performance também, principalmente essa questão de treinamento de força para endurance, né? E eu tô terminando de fazer um material, se Deus quiser vai ficar pronto dentro de mais ou menos uns 2 meses, que é justamente um conteúdo teórico prático de como realmente fazer o treinamento de força para o atleta de endurance, né? Então, a questão é essa, né, Branco? Que eu vejo muito, que eu já vivi, né, no meio do esporte, é muito difícil você achar uma pessoa que entenda de trabalho de força para treinamento de endurance. E tem muito atleta, né, cara? Desde caminhante aqui na praia, corredor e triatleta de alta performance e tal. E eu já fiz muito trabalho de força, mas assim, eu nunca via muito resultado, porque era aquela coisinha, né? 3 de 12, 3 de 15, não sei o que. É isso aí. Você só vê, o resultado você só vê quando você volta, né? Você volta, que nem eu, voltei a fazer musculação essa semana, tô inteiro dolorido. Esse é o único resultado que você vê. Exato. Mas, assim, o trabalho, ganho de força mesmo, eu não vejo tanto resultado. Como que é um trabalho de força direcionado para atletas de alta performance, de endurance, principalmente triatleta, né, Bruno? Basicamente, Fabinho, o erro começa no conceito. O que acontece? Principalmente o triatleta, que ele nada, pedala e corre. Primeira coisa que em tempo de treino, coloca 3, 4 sessões de treinamento de força na semana. Então já fica meio que concorrente com a própria modalidade, né? Então, eu me lembro deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho de força, estava bem legal. Só que eu ficava tão cansado, que eu deixava de fazer uma sessão de treino que era importante, porque eu não conseguia, entendeu? E aí eu comecei a falar, pô, o que é mais interessante eu fazer? Uma série forte de corrida, uma série forte de bike? Sim.
Ou eu ir para academia e fazer um trabalho de força e ficar morto. Exatamente. Vai lá. Essa é a primeira estratégia. O treinamento de força tem que entrar na vida do triatleta, que já não é fácil, né? Sim. Você, o Betão, vários outros atletas, principalmente o amador, que tem casa, tem família, tem filho, tem trabalho, o triatlon, que são mais 3 coisas, e agora tem que colocar, e é importante, o treinamento de força. Ou seja, primeira estratégia, colocar na vida do triatleta, que faz um monte de coisa. Então já pensa assim, é no máximo 2 sessões por semana. Já começa e menos sessões semanais e duas bem feitas de treinamento de força específica. Esse é o grande palavra-chave, específica para endurance. É mais do que suficiente para ele desenvolver performance e minimizar risco de lesões. São esses 2 pilares importantíssimos, né? Uhum. O segundo, o atleta de endurance, principalmente o triatleta, ele basicamente ele nada, pedala e corre. Então, qualquer que seja, por menor que seja o treino de natação, ele vai ficar 1 hora nadando, né? Qualquer treino de bike é de 1h30 a 2. Qualquer treino de corrida é 45 minutos a 1 hora e 15. Vamos pensar em volume baixo, né? Então, ele está utilizando a fibra oxidativa o tempo todo. Fibra vermelha, fibra vermelha, fibra vermelha, fibra vermelha. Daí ele vai para academia. Às vezes o preparador, o personal fala assim, você é atleta de endurance, então vamos fazer 3 séries de 15. Daí coloca o cara lá, 3 séries de 15, 15, 30, 45, carga lá embaixo, né? Só deixa o cara Ele já dolorido. fez o dia inteiro, né? Exatamente. A fibra que ele usou pedalando, nadando, correndo, ele está usando a mesma fibra fazendo musculação num gesto, muitas vezes, que não é específico de pedalar, correr e nadar. Então, daí começa um outro grande erro, né? Então, primeiro, menos sessões, vai errar menos, 2 vezes por semana. E trabalhar força, carga, entendeu? Não é 3 de 15 com pezinho colorido, né? É carga. Eu preciso aumentar a força do triatleta. Se eu nado, pedalo, eu corro, eu trabalho fibra oxidativa. Se eu ficar trabalhando com peso leve, vou continuar utilizando fibra oxidativa. O que eu tenho que fazer? Carga. Então, primeiro, vou trabalhar com menos séries e vou sair de máquina, entendeu? Outra grande sacada, ir para exercício livre, avanço, afundo, agachamento, desenvolvimento combinado com agachamento, trabalhos de rotação, trabalhos de anti-rotação do tronco, trabalhos de propriocepção, mobilidade, tudo que deixa o corpo do triatleta que ele precisa. Em um dado momento ele está em decúbito ventral, agora ele está em pé, depois ele está curvado na bike. Então, quando você pensa na estratégia de treinar menos vezes por semana para entrar na vida do triatleta, pensar em trabalhar com mais carga e menos repetições e trabalhar com mais pesos livres do que máquina, você já começa a encaixar dentro da realidade, da necessidade do triatleta. E daí sim você começa a ter resultados, né? Cara, Você treina menos, né? eu tenho até um engraçado, porque o cara faz tempo, acho que foi treinando para o Ironman de 2002 ou 2000, ou 2006, acho que 2002, 2006 ou 2010, não lembro. Ou 2009, Tá sei meio lá. baixo o seu microfone, Beto. Tá baixo? Tá um pouquinho. Deixa eu ver se eu aumento. Ou, de repente, falar mais próximo do computador. Vê se melhorou. Tá melhor? Melhorou. Melhorou. Então, acho que foi no Ironman de 2009 ou 2010. Eu tava conversando com o Fábio Barbaglia uma vez, a gente tinha acabado um treino, né? E estavam falando sobre musculação. Aí eu falei pra ele, cara, não faz sentido a gente ir pra... Porque a gente, naquela época, era isso que o Branco tava falando, é 3 de 20, né? Você vai lá, faz 3 de 20, porque é resistência. Eu falei, meu, não faz muito sentido, porque pensa, a gente tá pedalando agora, pedalamos 5 horas. Cara, se a gente pedala 80 RPM, cara, a gente tá 5 horas, pô, são 2.400 movimentos por minuto, por hora. Você tá 5 horas, meu, 20 mil, 10 mil movimentos que você fez, o mesmo movimento. Aí você vai na academia, você não precisa fazer Sim. mais 20. Você precisa fazer, tipo, 4 movimentos com muita força, né? Para desenvolver força, não resistência. E aí, a partir dali que a gente Sim. tava. Só que eu tinha na época, eu tava com o técnico, ele falando, conversando, falou: depende do momento, né? Tem que começar assim, depois você vai subindo para potência, pouca força e tal. Mas eu acho que faz todo sentido, porque a resistência você já tem do exercício, né? Você precisa desenvolver força mesmo, né? Potência, força, né? O Branco, e esse trabalho 2 vezes na semana, vocês já abrangem o membro superior e inferior na mesma É. na mesma sessão de treino? Geralmente você já faz
os próprios movimentos até combinados. Por exemplo, um agachamento com desenvolvimento, você vai fazer um agachamento com rotação de tronco, utilizando medicine ball, agachamento, rotação, joga na parede, você tem a força de perna, o agachamento com salto, rotação, bate a bola na parede e volta freando. Então você tem potência de membro inferior, trabalho de rotação e anti-rotação. Combinando por quê? Você está correndo, você vai ter que hora sair da bike, hora estar em cima da bike, você pula no mar, você levanta. Então a musculatura ela está sempre em contração excêntrica, isométrica, dinâmica. Então sempre com trabalhos que envolvam desafios, né? Com abalo, com uso muito bag com água, medicine ball, trabalho muito assimétrico, agachamento com carga de um lado só, né? Então você aumenta a complexidade, você combina exercício de membro superior e inferior, principalmente para ter transferência de força de superior para inferior numa mesma sessão, fica mais específico e o melhor, mais curto, que a gente chama de time efficient, né? Você vai de repente meia hora, 40 minutos, você sai da academia. Que é o Ô, ideal, Branco, né? Meia e hora, quanto mais que isso e também é o difícil. período dessa, assim, que período da temporada você colocaria esse trabalho? O ano todo ou um pré-prova? Como é que seria? Basicamente, Fabinho, o ano todo, né? É claro que em um dado momento, dependendo do tipo de prova, você vai, por exemplo, agora você tá voando no short, né? Então, como é uma prova alguns autores falam assim, resistência prolongada de força de potência. Você tem que estar resistente, tem que estar forte e potente durante uma hora, né? Então, você tem que prolongar a resistência da sua potência dentro do seu trabalho aeróbio. Então, como você está fazendo uma prova curta, curtíssima, você aumenta exercícios de força de potência no período específico, né? Agora, quando você está indo, por exemplo, para uma prova de Ironman, onde você entra naquele período de densidade, onde o volume é alto, a intensidade é alta, talvez você tenha que reduzir um pouco o trabalho de potência nos períodos de muito volume e intensidade. Daí entra mais trabalho coordenativo, trabalho mais de propriocepção, trabalhos de controle rotacional de tronco, diminui o volume de carga de força no membro inferior, que é o que mais usa, né? E porque você vai necessitar de ser muito mais específico. Os treinos serão de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, né? Então vai depender muito do período que você está, e se a tua prova é de característica de potência, você acaba até aumentando. Agora, só prova de característica de muita resistência, você acaba diminuindo, mas nunca deixa de fazer. Tá. Você pode não melhorar a performance, mas você está inibindo o risco de lesão, né? Esse tipo de trabalho, assim, eu acho legal fazer orientado por alguém, né? Por algum profissional, né? Porque, primeiro que, assim, são exercícios complexos, que aí, se você não for bem executado, aumenta muito o risco de lesão, né? Sim. Então, Fazer errado pior que não fazer, né? É pior que não fazer. É melhor ficar. então, Fica no rolo, exatamente. O que você Então, acha? o grande problema que é que o Beto tinha falado, e você também, quando foi triatleta profissional, a dificuldade que é, pô, tô na academia, tô lá sentado numa máquina de supino, fazendo 3 de 15, pô, eu tô cansando, não consigo nadar, entendeu? E a gente vê isso até hoje. O Beto falou, 2010, há 15 anos atrás, falou, cara, eu pedalei 5 horas, eu vou na cadeira extensora e ficar fazendo pezinho leve, eu estou tirando a especificidade do gesto. Então, o mais importante, quem quer trabalhar específico com endurance, procurar um profissional que tenha relação, que realmente tem experiência com endurance, para entender a real necessidade de trabalhar as fibras que não são trabalhadas dentro da modalidade, né? Às vezes é melhor você ter um treinamento à distância com quem entende do que ficar um personal do lado que vai te dar supino, que vai te dar remada, que vai te dar bíceps, né? Então, eu acho que é em todas as áreas, né, cara? Eu sempre procurei, tipo, um nutricionista. Eu ia no Tubarão, na Iana, pessoal que tem a vivência, né, cara? Que sabe que fala, cara, depois de 4 horas sentado em cima do selim, eu tô quebrando, o que eu preciso tomar para não acontecer isso, né, cara? Se o cara não tem essa cabeça, é muito difícil conseguir entender, né? Isso aqui eu vejo muito no Bike Fit também. A nossa modalidade ela é muito interessante. O profissional da nutrição, da educação física, o fisioterapeuta aqui,
não tem noção do que é treinar para uma prova de triatlon, ele não vai entender como aplicar a nutrição ou a reabilitação na física ou treinamento de força para o triatleta. Se não tiver vivência, é muito difícil. Acaba caindo nos erros comuns, que é o que a gente falou Entender a agora. necessidade, né? Entender a necessidade. Nada melhor. Igual você. Você não, exemplo, você mesmo. Eu fiz bike fit, né? Até um pouco atrás, tempo atrás eu estava fazendo, atendia como bike fitter e tal. Eu sou formado em educação física, sou especialista em fisiologia, blá, 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 mestrado, mas que quando eu tinha uma dúvida, Beto, eu falava, Fabinho, me ajuda, cara, tô com um monte de pepino. A vivência do cara, entendeu? Claro, lógico. Nível Não, profissional, então, tem que ter vivência. Não adianta você ter currículo. Se você não ter vivência na modalidade, não adianta. Virar mexer na Fabinho. Fabinho, me ajuda aqui, cara. Tô com um pepino aqui, não melhora a postura do cara. O que que eu faço? Ele nem... Já na hora, pum, ele pedia para eu fazer, mudava, melhorava. Então, a vivência é a chave principal. Vivência, obviamente, com conhecimento, né? Isso é Tem que fundamental. estar associado, né? Lógico, sem Né? dúvida. Eu acho que, e acho que tem um fato também que a gente fala muito, né? Fala, pô, aí nós estamos aí, ó, 33 anos, né? Pô, o triatlon, né? Começou, mas se você for pensar, cara, o esporte é novo ainda também, né? É. Tem muita coisa pô, é só você ver a evolução que teve nos atletas aí depois da pandemia mesmo. Cara, a gente Sim. vinha evoluindo muito, vem evoluindo, mas de repente deu um salto na performance de todo mundo, até porque vai criando também É. conhecimento, né? A gente mesmo, De quando repente, começou o que a ali, gente está falando aqui, né, Branco? Daqui 5 anos os caras descobriram exatamente, um método revolucionário de trabalho de força, sei lá, né? É. E de repente o que a gente está falando aqui hoje, daqui 5 anos é um monte de balela, né? todo Né? mundo, nós Né? três aqui temos quase todo mundo, eu tenho quase 30, o Fabinho tem quase 30, o Tem, Fabinho tem tem 70. tem mais de 100 anos aqui. Todo mundo tem bastante tempo de triatlo, mas, cara, se você pensar como mudou do que quando a gente começou para hoje, treinamento, conhecimento, material, tudo evoluiu demais, né? Então, o esporte é muito novo ainda também, né? Tem muito espaço ainda para descobertas, né? Tem muita coisa nova ainda sendo descoberta do esporte mesmo, né? Se Essa pegar. semana o Ortiz tá lá na Espanha com o Hidalgo, né? E aí o Hidalgo mandou uma foto de uma soft ride, assim. Aí eu falei para ele, falei, pô, eu andava com uma bike muito, uma soft ride não, uma Zip. Aí eu falei para ele, eu andava com uma bike Nossa! Mega muito soft ride. parecida com essa. Aí peguei e mandei uma foto minha pedalando numa soft ride. Aí ele falou, que era essa bebida que você tomava? Era uma bebida vermelha, assim. Eu falei, cara, era Endurox. E Nossa, a vida Endurox! caía no estômago, corroía o estômago. Cara, não tinha o que fazer, né? Endurox e Accelerade, né? Que a gente tomava. Acelerei de Endurox, Nossa. pesado pra Uma caramba. era azul, outra era vermelha, parecia uns negócios muito loucos. Parece aquelas águas de radiador de carro, né? É. Mas vai mudando, né, cara? E eu acho que eu vejo assim, ó, a musculação, eu vejo muita gente que posta, né? Tem muita gente que mistura CrossFit, que faz exercício funcional, que faz. Vejo as pessoas fazendo. Tem uns caras que fazem até uns negócios meio loucos, assim. Você vê o cara fazendo. Eu não consigo entender para que o cara tá fazendo esse malabarismo todo, né? Mas tem muita coisa que a gente vai ainda descobrindo. Mas eu acho que ainda tem. Até o Diego Ferraz, né, lá, do Amador, lá em Floripa, ele gravou um vídeo com vários atletas perguntando: você faz musculação? Cara, a galera, não, né, putz, ó, queria fazer, mas não faço, não tenho tempo. Pô, o Ciro Violim mesmo falava, né, se desse tempo de eu fazer musculação, nadava mais um dia. Então, tem muita coisa Aham. que a gente, que tem muito, ainda tem muito isso, né, de que não é necessário, né, pô, dá para fazer, porque o Fabiano falou, você vai lá para fazer um exercício que você vai fazer e vai ficar dolorido, vai te atrapalhar para você fazer o seu outro treino, porque não tá tudo ligado, tem que estar tudo ligado, senão, meu, não tiver um objetivo Porque claro. O que eu é, sinto, assim, ó, que eu senti ao longo da minha carreira, assim, na minha época que eu fiz trabalho de força, assim, não adiantou muito naquela época, porém, talvez ajudou muito na minha longevidade, assim, sabe? Eu consegui ter uma carreira talvez mais longa por conta disso também, entendeu? Consegui manter a força, a potência até meus 40 anos por conta disso. Né? Pode ser, né? é uma grande possibilidade, né? Mas o grande segredo do treinamento de força o primeiro ponto é que todo preparador acaba esquecendo que o triatleta já tem uma vida com tempo restrito, altamente restrito. E o cara tem que fazer treino específico.
O treinamento de força é entrar na vida e necessidade do atleta e realmente trabalhar a força e não resistência. Então, se pensar dessa forma, o triatleta ele vai ter resultado. Ele não vai machucar, não vai interferir na performance dele, ele vai entender que é um aliado, e não que todo mundo acaba pensando ainda até hoje, só me atrapalha, eu não tenho tempo, igual o Ciro fala, se eu precisar fazer musculação, vou nadar um dia a mais. Então, por quê? Porque sempre que negócio acaba sendo chato, porque quem gosta de musculação clássica, maromba, cara que quer ficar grande. Fora isso, ninguém gosta do resultado e olhe lá. Então, quando você faz um treino com 2 vezes por semana, de curta duração, com um gesto esportivo altamente específico, utilizando a intensidade necessária para que ele melhore a performance, minimize lesões, ele vai fazer isso aqui em 30 minutos, vai gastar 1 hora dele por semana, ele vai fazer, entendeu? Sim. Ele vai fazer, ele vai começar a entender que vai ter resultado, porque é diferente, é treinamento de força para o endurance, não é musculação de academia para o endurance, que não tem nada a ver, né? Não, é totalmente conflitante, que é o que você falou, me atrapalhava. É que o Beto falou, eu não vou fazer porque eu já pedalei 5 horas. Então, pensando dessa forma, daí vai acho que começar a cair a ficha da moçada. Uhum. Eu acho que Ligou? eu acho que é importante, que assim, eu que tô com 48, né, cara? Até uma certa idade, você dá pra você levar. Depois de um tempo, cara, você precisa fazer, meu. Porque a gente vai perdendo massa muscular, né? Né? Vai mudando o corpo. Por mais que mude menos, porque a gente faz bastante atividade física, você tem perda de potência. Tava conversando com o Fabinho ontem, cara. Pô, você pega aí É, mesmo, corrida, subida de bike. Cara, você não tem mais a mesma força que você tinha quando você tinha 20, 30 anos, né, meu? E a musculação, ela te ajuda a recuperar pelo menos um pouco. Não digo ficar igual, mas pelo menos minimizar a sim. perda, né, cara? Acho que é importante pra você Desacelera fazer. muito. Até freia, viu, Não, Beto? Até agora que eu freia. senti, assim, agora que eu tô mais velho, o ano passado, nessa época do ano, eu tava fazendo musculação. E musculaçãozinha besta, assim, mas eu tava puxando um pouco mais de carga. Musculação na máquina, nada muito orientado, mas puxando carga na máquina. Uhum. E, cara, eu tava pedalando muito melhor do que eu tô pedalando hoje. Bem melhor, cara. E treinando menos, sabe? Uhum. Então, talvez hoje, né, com a idade, a perda de força começou a cair já, sabe? E a chance de começar a aparecer lesões pode aumentar, né? Uhum. Então, isso é bom. A gente, igual, imagine eu, já não tenho massa, se não fizer força, o pouco que tem vai chegar uma hora para ser o esqueleto, né? Não tem que Uhum. fazer para a saúde, evitar sarcopenia, porque eu, por exemplo, o Betão, já estamos entrando na andropausa, daqui a pouco o Fabinho também, né? Então tem que fazer, né? Até pela saúde óssea, da nossa saúde como um todo, até fora do triatlo, tudo é força. Uhum. Pra você sair Sim, de um carro é força, para você pegar uma fruta, uma melancia na frutaria é força, para tomar banho é força. Se você não tem força, você pode fazer uma maratona, mas se você O- tiver que descer um degrau e desequilibrar, você vai cair porque você não é. tem força, Não, é né? engraçado você ver. Meu pai é médico, né? Meu pai trabalha com mal de Alzheimer, com demência senil e tal. Aí falou que tem um trabalho, cara, que tem uma relação com a quantidade de massa muscular da perna das pessoas sim, com Tem. o desenvolvimento de mal de Alzheimer ou com demência senil, né? Coisas assim, né? Então, as pessoas que têm uma massa muscular da coxa muito maior têm muito menos propensão a desenvolver esse tipo de doença. Não sei se é exatamente essa relação, mas as pessoas que têm uma massa muscular maior acabam tendo até uma vida mais ativa, e por ter uma vida mais ativa, tem uma longevidade maior, tem uma saúde mental melhor. Então, tem várias relações com relação a isso, né? Meu pai sempre falava, pô, até quantos anos a pessoa consegue levantar, sempre fala, meu pai tá vivo ainda, né, pô? Até quantos anos a pessoa consegue levantar da cadeira sem apoiar a mão, né? Você está na cadeira sim. sentado, você tem que levantar. Pô, tem pessoa que com 50, 55 já não consegue fazer, porque não tem massa muscular na perna, cara. E isso Menos, acaba Beto. trazendo problemas futuros, É. né? Uhum. Você vê pessoas com. O jovem adulto tá doente. E É. essa molecada agora que vem da tela, os seus filhos já estão maiores, né, Beto? O meu do Fabinho ainda são Tem um de 13 e um mais de 11. molecão. Já são mais. Não Mas pegou tá na tanta tela tela também. quanto essa molecada, Pra né? tirar da tela é duro. Meu, Então, essa molecada que tá vindo da tela é adulto doente, 20 anos já com sarcopenia, eu tô falando.
Parece louco. A gente tem um desenvolvimento fisiológico, nosso pico é de 35 anos. Mas essa molecada já tem vários adultos com 30 e poucos anos com osteopenia. É bizarro, né? E a força é muito importante. E mais ainda para o atleta amador que está começando agora, porque o pessoal já quer fazer, já compra bike, quer fazer Ironman, né? Então a força vai dar estrutura para o cara suportar aquela carga e evitar uma lesão, né? Tem um histórico Que esportivo, né? Às vezes tem gente que tá entrando é no esporte sem muito histórico prévio, né? diferente eu vim da natação, o Fabinho veio da natação, você também deve ter vindo de outra modalidade. Vi no basquete, futebol de salão, mais do basquete. Então, a gente já começou no triatlon já ativo, com uma infância muito mais saudável do que essa molecada de hoje. Então, já é um Sim. adulto sedentário doente que já quer fazer Ironman, olha a loucura, né? Então, o treinamento de força é mais importante ainda ser específico para que ele não se machuque, para ajudar um pouco na performance dele também, né? Eu acho que Falando loucura aí, agora conta um pouquinho pra gente do Ultraman, Branco. boa, vamos lá. Bom, eu sempre gostei de desafio, né? Sempre gostei de desafio. E sempre, desde que a gente era moleque lá, quando fazia treino longo, é uma coisa assim que, pô, ficava doidão, né? E a primeira prova que a gente viu, o Fabinho deve ter visto a mesma fita, que era do Ivan Massucci, lembra do Ironman de 89, né? Do Dave Scott, com aquela clássica Iron War. Então a gente começou, eu assistia todo dia aquela mesma fita, né? Que tinha o pai levando um filhinho, né? Então a gente cresceu, o Beto também, conhecendo o triatlon pelo Ironman. E é uma coisa que sempre me fascinou, né? Tem um Zé Ruela ligando aqui, peraí. E é uma coisa que sempre me fascinou. Caralho. E daí a gente veio para o triatlon, né? Em 91, começou tal. Primeiro Ironman meu foi em 2000, junto com o Fabinho em Porto Seguro, com recorde de inscritos de 200 atletas. E daí, de lá para cá, no mesmo ano, eu fiz o primeiro long distance, que curiosamente foi meu primeiro e único Ironman que eu fiz. Nossa. Foi o da USP. Lá na USP. Fui bem, aquele dia eu fui bem, foi a melhor prova da minha vida. Eu liderei a natação até a última curva. Saí na água junto com o pessoal, pedalei junto com o Mansur e o Butenas, o tempo todo pedalando e tal. Foi o primeiro amador aquela prova, deu 4 horas e 31, acho, foi uma prova bacana. Cara, ali eu falei, não é isso que eu quero para mim, né? E só que daí logo depois veio a questão entrei no mestrado, e daí eu tive que escolher, eu continuar treinando ou estudar e trabalhar, né? E daí, daí eu adiei o sonho, né? Fui pro mestrado, toda essa carreira acadêmica que eu falei para vocês no começo da nossa conversa. E daí, 2012, eu voltei a treinar mais pesado, né? Fiquei praticamente aí entre 2001 e 2010, eu fiz acho que 3 ou 4 provas, né? Ficava só treinando. E daí, 2012, eu voltei a competir. E daí foi quando, em 2014, lembra, Fabinho? Vou pro Ironman da Califórnia, vou voltar a fazer o Ironman. Chega lá, a prova é cancelada na largada. Falei, puta que pariu. Voltei para trás, 2015, fazer o Ironman de Floripa, tava bem, tava super bem. Nossa, vou conseguir a vaga, não sei o que, tava treinando doente, bem. né? Fiquei doente. Fiz a prova, ainda deu para terminar, mas tudo bem. Daí, 2016, acabei cancelando, enfim. E daí, um atleta meu, o Ivan já tinha feito Ultraman, né? E falei, nossa, coisa de louco, coisa de tardado, eu não faria nunca isso. Daí, em 2018, 2017 para 2018, o Ariel, que é o meu atleta, ele se inscreveu no B. Eu falei, vou treinar ele agora, né? Como é que eu vou treinar esse cara? Daí eu comecei a pensar como que ia treinar. Fui staff dele na prova, fiquei apaixonado pela prova. Volta aquele tempo da prova de Vanderlei Zangelme, de menos atletas, Troféu Brasil, onde todo mundo se conhecia, né? Os organizadores te chamam pelo nome. Eu fiquei fascinado pelo estilo da prova, né? Ele foi nessa prova, ele foi segundo colocado. O Anturano, ele competiu de novo, fui de novo como staff, treinei ele de novo. Mas desde o primeiro ano eu falei, cara, eu quero fazer essa prova, eu quero fazer essa prova. Daí eu falei, eu vou fazer em 2020, porque 2018 o Henrico nasceu, não ia dar para fazer 2019 e tal, ou 2020. Pum, veio pandemia. Daí
Cara, mas eu quero fazer 2022, vamos embora. 2022 fui fazer. Os treinos eram assim, muito prazerosos, sabe? É muito prazeroso para mim ficar pedalando 5, 6, 7 horas do que eu dar uma Mas o paulada. treino difere muito do treino de Ironman? Não, não, Você não, aumenta muito mais o volume ou não? não difere muito, não. Deu mais ou menos de 8 a 10 semanas de treino específico mesmo, de volume grande. Dá mais ou menos a média que eu mantive nos 3 anos, uns 12 a 15 mil de natação, de 400 a 500 de bike e de 90 a 100 de corrida. Esse é o período que eu trabalhei mais pesado. Esse é o volume O médio Thiaguinho, que a durou gente gravou de. com o Thiaguinho, né? Com o Thiago Menucci, ele falou mais ou menos isso também. Falou que tem os longos de pedal, né? É, Muito maiores, tal, de corrida, que às vezes você acaba quebrando a corrida em dois, mas é. não difere é tanto. o que eu mais fazia, por exemplo, eu ia fazer treino de 130 ou 140 de bike. Eu fazia, às vezes, até 3 treinos no rolo. Fazia, por exemplo, madrugada, almoço e à noite. Para dar o volume, porque como tem a questão de horário de Aham. trabalhar, e eu comecei a perceber também que quando eu fracionava os treinos de bike, eu conseguia fazer os treinos mais intensos no mesmo volume. Então, ajudava no meu dia a dia do trabalho, porque eu tinha que trabalhar, não podia ficar 4 horas em cima da bike. Uhum. E eu percebi que eu conseguia fazer fracionado e cada fração ficava mais intenso do que aquele volume de forma em conjunto. Entendi. E eu comecei a fazer isso na corrida também. Então, às vezes, ao invés de fazer um de 30 no dia, fazia 2 de 15. Só que ao invés de fazer 2 de 15 a pace de 5, eu fazia um de 30, desculpa, a pace de 5, fazia 2 de 15 a pace de 4,30 e 4,40, né? Uhum. E eu percebi que eu recuperava mais porque descansava e meu rendimento foi melhorando. Quanto é que mais esse ano, eu corri 23 minutos que o ano passado e eu pedalei esse ano 20 minutos mais forte que o ano passado. Terceiro esse ano passado eu ganhei 43 minutos rápido. Até que eu falei que eu fiquei mais A feliz esse disputa esse ano. ano foi boa, né? Esse ano Foi, foi bom. foi legal. O Felipe Darel saiu da minha frente da água. No começo da Rio Santos, já peguei ele, fui embora, terminei em segundo com 8 minutos na frente. Daí o segundo dia, o Thiago alienígena já vazou, né? Sumiu, não vi uma jogada. Daí ficou eu, o Felipe e o Barbosa de Americana. Pedalamos acho que 130, 140 quilômetros juntos o tempo todo, trocando posição. Próximo da Serra de Lídice, que é lá em perto de Rio Claro, o Barbosa caiu, quebrou o garfo da bike dele, e daí eu segui sozinho em segundo, ainda sobe a Serra de Lídice, 11 quilômetros, desce a Serra de Lídice, depois vai até Paraty, mais 80 quilômetros. Eu pedalei assim, o melhor pedal da minha vida, Fabinho, parecia que tinha uma entidade em mim, assim, eu nunca pedalei tão bem na minha vida, esse último trecho. E foi aí nesse trecho que eu pedalei 20 minutos mais forte que o ano passado. E mesmo assim, o Felipe ainda colocou 13 minutos na minha frente. O bicho estava animal no segundo dia. Não, o Felipe é forte, o Dario é forte. Tem que chamar ele pra vir um dia aqui também, contar umas histórias. E no terceiro dia, a gente saiu tudo junto. Daí o Felipe estava junto com o Thiago. Deixa ele junto. Eu vou pela experiência, né? Terceiro ano. Eles chegaram a colocar, acho que quase 40 minutos na minha frente. Daí tem um trecho que você está na Rio Santos, mais ou menos 16 quilômetros, se eu não me engano, volta. Depois você sai da Rio Santos, pega um trecho de serra. Quando dá 40 quilômetros, começa o trecho de montanha. É asfalto, mas é assim. Sobe muito de você ter que andar. Nos trechos de subida eu andava, era tão alto que era difícil até de descer. Às vezes você descia até meio de lado. E a hora que chegando perto do percurso da volta, eu falei, cadê o Thiago, tal, não sei o quê. A diferença já caiu para quase 20. E daí a hora que eu vejo o Thiago sozinho, né? Pô, o Felipe quebrou, né? Não tá junto. A hora 4 minutos do retorno eu vi o Felipe. Putz, vou pegar, né? Daí caiu de 4, caiu para 3, caiu para 2, caiu para 1 minuto, caiu para 40 segundos. A hora que o Felipe me viu assim, chegando perto dele, cara, o bicho transformou. O cara achou energia, não sei da onde. Uau, foi embora. Terminou acho que uns 4 minutos na frente. Daí no geral deu 16 minutos. Ele finalizou na minha frente no geral. Bom, mas eu fiquei felizão, cara. 47 anos, é o que o Fabinho falou. Depois de velho, comece bem, né? O Thiago ganha, o tempo dele é um dos melhores do mundo hoje no Ultraman. O cara é monstro Ele é demais. muito forte.
O Felipe, segundo. Sim. Os dois já foram campeão geral amador em Ironman, né, meu? E eu tô logo atrás, cara, eu fiquei felizaço. Felizaço, muito feliz, muito feliz. Muito bom. Sensacional. Top mesmo. E o que tem de próximo agora? Tem mais alguma prova esse ano ainda? Setembro eu devo trocar o Brasil, passar por cima do Fábio Carvalho, né? Esse é colocar o coração. Campeonato Mundial de Troféu Brasil. Campeonato Mundial do Troféu Brasil. Eu vou estar nesse aí, mas passar por cima de mim é fácil. Eu vou fazer, acho que em setembro eu faço Troféu Brasil, que é uma prova muito querida, né, cara, da gente que é das antigas. Não, e tá legal de novo, viu, meu? É, né? Tá legal. E tá Eu sou cheia. suspeito pra falar, eu adoro. Tá bem gostoso. É muito Eu boa. adoro. E ano que vem o B de novo, né? Vou pro 4º ano seguido. Quero ter esse desafio de tentar ficar entre os 3 de novo. E com 48 anos aí. 48/49 vai estar aí. Enquanto tiver articulação, vamos embora. 50 e 54, cara. Puta, é muito deprê. Só fazer trabalho de força. 54 é deprê. É isso aí. Já veio do seu peixe, traz o cartãozinho de visita. Bom demais. Bom, é isso. Você finaliza aí, Betão? Não? Mais alguma coisa aí? Tá muito baixo o seu microfone, Beto. Tá ruim de novo? Muito. Deixa eu colocar o contato aqui, depois eu vou ter que ligar de novo. Mas, galera, bom, acho que é isso. Cara, obrigado, Fabiano, Branco, valeu. Acho que é legal da gente poder conversar um pouquinho sobre isso também. Nossos recados de praxe, né? Segue a gente lá no @trilados, no canal do YouTube. Comenta, compartilha, manda sugestão de pauta, pode criticar, pode xingar também, às vezes, que faz bem. A gente tentar melhorar, né? Com as críticas a gente melhora. Beleza? Então, acho que é isso aí e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Aloha.